É que o quadro era muito diferente. Nos anos 60, por exemplo, quando esse teatro foi fundado, o Teatro de Arena, ele era um investimento privado, uma pequena companhia capitalista, de pequeníssimo porte, alugou um espaço de uma loja, fez um teatrinho de arena que não precisa de muito cenário. O Arena trabalhou aqui fazendo investimento privado, entendeu? As pessoas pegavam emprestado um dinheirinho, encenavam uma peça e viviam da bilheteria. Essa situação, viviam, claro, precariamente, não sei se chegavam a ganhar muito dinheiro, mas eram gente muito jovem que conseguia trabalhar desse jeito. E a maioria do teatro trabalhava desse jeito. Eram as regras do jogo, né? Ao longo daquela década começou a aumentar a preocupação estatal, de modo muito contraditório também, em relação à sobrevivência do teatro. Mas o que acontece? Depois do golpe, esse sistema explodiu na medida em que os teatros que estavam fazendo isso também eram feitos por artistas muito mobilizados, muito politizados e que acabaram ficando sem lugar na sociedade. E a indústria e esses mesmos artistas, antes do golpe, sobreviviam já com participações esporádicas na televisão, etc. Depois do golpe, essa sobrevivência de um teatro crítico, vivendo às próprias custas, com dinheiro de bilheteria, ficou inviável. Porque esse teatro crítico já não tinha lugar. Em função da censura, em função das perseguições pessoais, da necessidade de exílio, etc. Então, o que acontece? Aquilo que era apenas um dado complementar, quer dizer, todos estavam em condições de mercado, uma indústria cultural nascente, precária ainda, e um teatro que, num começo, numa cidade ainda que tinha pouca produção cultural, ao longo do tempo, o quadro mudou completamente. A indústria cultural se fortaleceu enormemente, esse teatro não criou uma tradição de contínuo, o processo foi interrompido, então ele deixou de formar novas gerações. Não houve a transmissão da geração do Boal, do Guarnieri, do Vianinha para a geração seguinte, imediata. Houve paralisia. Com a retomada dessas coisas num momento muito posterior, já é um momento pós-escolas de teatro, pós-institucionalização da cultura. Vai ser nos anos 90 que a gente volta a ter um ciclo de teatro crítico. Mas em condições políticas e sociais completamente diferentes já. De expansão da forma mercadoria muito grande, de mercantilização da cultura em alto grau, já as secretarias de Estado de Cultura ou de município ou federais se pautando por política de evento. Então a condição é outra, assim, e eu acho que essa é a grande dificuldade a se enfrentar. É uma espécie de naturalização da forma mercadoria como se for, olha, é o jeito, não tem jogo fora daí. Tem um pouco E o único jogo que se dá é um jogo fetichista. O jogo contrário da maioria das pessoas é o jogo fetichista. É criar uma espécie de mito do artista experimental que tem um valor superior, descolado das pessoas comuns, e que é uma espécie de idealização do artista de modo enfeitiçado quase, né? Como se ele não pertencesse ao conjunto social. E, na verdade, esse tipo de produção também tem interessado pouco ao conjunto social. Eu acho que entre esses extremos existem tentativas, sendo como essas que eu contei, de alguns grupos na periferia, alguns grupos mais avançados que estão fazendo coisas por aí, mas são exceções e que não têm um grande alcance, né? Assim, pelo menos do ponto de vista de ecossocial.